pouquinho e abrimos as nossas Bíblias e fazemos uma breve reflexão, sobre a Palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, o que Deus sempre tem para dizer ao nosso coração. E hoje gostaria de partilhar com os irmãos, lá no livro de Provérbios, e no capítulo 31, você tem aí a sua Bíblia, o seu smartphone, seu tablet, pode nos acompanhar no capítulo 31 do livro de Provérbios. E a partir do verso 10, Provérbios capítulo 31, versículo 10. E diz o seguinte: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã, o linho, com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Verso 16. Ela avalia um campo e compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe aos necessitados, estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz coberta para sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reverte-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas tu supera todas elas. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que tem o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Alguns conselhos aqui da parte de Deus. E antes de entrar no texto, vamos só lembrar um bocadinho que dia é hoje, Domingo, dia 2 de maio, E celebramos o Dia da Mãe. Hoje celebramos o Dia da Mãe, um dia onde, pelo menos aqui em Portugal, sabemos que em outros países são datas diferentes, mas cá em Portugal hoje celebra-se o Dia da Mãe. É o dia em que paramos para reservar e fazer uma homenagem a todas as mães, A todas as mães. E estava a passar na TVI um pequeno documentário e fazendo um pouco de homenagem para as mães. E estava mostrando ali alguns fatos, alguns acontecimentos, e mostrou inclusive uma reportagem, já passou algum tempo, de uma mãe que, num desses países nórdicos, ela estava em viagem durante o inverno, e quando ela está ao meio da viagem,
uma tempestade de neve bastante tensa. Ela se viu obrigada a parar o carro e a tempestade só aumentar, mas ela tinha ainda o carro ligado e aquecido, né? E até então tudo bem, mas depois o carro foi sendo coberto pela neve e ela manteve o carro ligado, ainda tinha combustível, mas o fato é que depois de algum tempo acaba-se o combustível. E acabando o combustível, acaba o aquecimento, né? Evidentemente. E a mãe, o que ela faz? Ela, quando acaba o combustível e quando aquilo começa, a temperatura a aumentar bastante, a diminuir bastante, ela agarra o seu filho e abraça e o protege assim com os braços e com o corpo, à espera de um socorro, que venha alguém ou alguma coisa assim. E o que mostra ali é que bastante horas depois é que vem o socorro para aquela mãe. E quando ela chega, ela está abraçada ao seu filho, congelada, mas por causa do calor do seu corpo, o filho sobrevive, a criança sobrevive. Estou mostrando realmente o espírito da mãe, né? Quem é a mãe? Então, quando homenageamos a mãe, realmente tem coisas assim fantásticas. Mostrava lá também a respeito dos sistemas prisionais, das casas de detenção, e falava um pouco ali sobre as penitenciárias, e mostrando ali as mães que às vezes às 5, 6 horas da manhã já estão lá na fila. E alguém pode chegar e dizer: "Oh mãe, mas olha o teu filho, portou-se mal, só fez coisas más, só fez maldade para os outros, e por que está aí a dedicar tanto para esse filho, não é?" E a mãe está ali à frente daquele sistema, daquela unidade prisional, e prepara um bolo. Normalmente é um bolo específico, que o filho gosta, né? Que pessoa é essa? Que ser é esse? Às vezes prepara o prato, e estava ali a reportagem mostrando tudo isso, aquelas mães, às 5, 6 horas da manhã. Eu mesmo, a sua igreja, tivemos a oportunidade de visitar alguém num sistema desse, e é isso mesmo que vemos. Não vemos lá muitos pais, infelizmente, mas as mães estão sempre lá presentes. Mas os filhos se portaram tão mal, às vezes o pai já abandonou, já não quer saber mais daquilo, às vezes os tios, a tia, os parentes, não, olha, não presta, não vale a pena, mas a mãe está sempre lá presente, com aquela dedicação, com aquele carinho, e que marca a vida dos filhos. Muitos dos filhos têm a vida mudada, transformada, abandonam às vezes aquele caminho mau, simplesmente por um detalhe, pela dedicação, pelo amor daquela mãe, que tem uma dedicação toda especial, mesmo quando o filho não se porta bem. E alguém disse uma vez, que disse: olha, a mãe, na verdade, na terra, representa muito os princípios de Deus. É assim que Deus age com a humanidade, né? Como uma mãe. Um ser realmente especial, merece todas as nossas homenagens, né? E nós poderíamos falar aqui a respeito de várias experiências com as nossas mães, né? Eu sei que cada um de nós tivesse que contar uma história, uma experiência, um momento, cada um teria aqui alguma coisa para partilhar, alguma coisa especial, né, sobre as nossas mães. Um ser realmente fantástico, né, que marca de fato a nossa vida. E temos histórias fantásticas da dedicação, de tudo que ela representa para nós. Realmente é uma heroína, uma mulher batalhadora, uma mulher forte, né? Uma boa mãe é uma referência realmente na casa. Ela transforma as coisas, ela dá direção para os seus filhos, para a sua família. E mesmo quando ela vem a faltar, a sua história, o seu exemplo continua marcando, continua falando, continua o tempo inteiro, né? Eu particularmente tive 3 mães, melhor 4, porque a Sueli às vezes também é uma mãe. São 4 mães.
Mas tive três mães. Primeiro, e três mulheres, quatro mulheres que marcam imensamente a minha vida, que me dão lições assim inesquecíveis. A primeira, a minha avó, que foi uma mãe na minha vida, né? Aquela mulher, uma mulher forte, uma mulher onde juntava todos, onde preparava comida para todos, onde tinha sempre espaço para mais um, tinha sempre comida para mais alguém que chegasse. Depois tive a minha mãe, depois de alguns anos também veio a falecer, que marca imenso quando estava, agora mesmo pensando um pouco sobre esse dia e refletindo, e veio tantas histórias extraordinárias, de experiências com a minha mãe. Depois, quando a minha mãe veio a falecer, depois de algum tempo meu pai casou outra vez, e com uma mulher, tínhamos ainda, os meus irmãos ainda com 2, 3 anos, e muitas pessoas diziam, isso é coisa da madrasta cuidar dos filhos, isso não dá certo, isso é um bocado complicado, e ela fez ver que nada daquilo fazia sentido, né? Que foi uma mulher fantástica. É a minha terceira mãe, que cuidou dos meus irmãos mais novos como uma mãe que para ela são filhos dela e ponto final. E o amor e o carinho e a dedicação que ela teve por cada um deles. Então, realmente temos todas essas experiências, né? Que temos essas histórias, essas experiências que temos com as nossas mães. E quando realmente paramos para homenagear nesse dia, né, e pensar sobre as nossas mães, temos tanto para... E temos um conselho para os miúdos, não é? Para os jovens. Valorizem as vossas mães. Aproveita esse dia para dar-lhe um abraço forte e dizer o quanto ela é importante, o quanto ela significa na tua vida. Porque é isso que a gente vai descobrindo com o passar dos anos, que é um ser extremamente valioso, né? Algo que realmente marca de fato a nossa vida e que não sai, a gente carrega as suas lições, o seu exemplo de vida para toda a nossa vida, né? Carregamos essas experiências. Então, jovens, valorizem. Dê um abraço, dê um beijo forte da sua mãe, diga o quanto a ama. E mesmo para nós adultos, né? Sei que muitos de nós, alguns ainda temos o prazer de ter as suas mães presentes, outros talvez não. Mas para nós que não temos, é o dia de dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração de agradecimento, né? Daqueles valores que elas conseguiram passar para nós. Daquela dedicação, daquele exemplo de amor, né, de compreensão, né, essas coisas todas que elas acabam passando para nós. Então, coisas fantásticas, né? Então, são coisas de fato que vale a pena. E, aliás, isso nós aprendemos na própria Palavra de Deus, né? Quando diz, lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, quando está falando a respeito dos mandamentos de Deus, o que é que diz lá? Filho, honra o teu pai, honra a tua mãe. Né? Esses são os conselhos de Deus. Honra o teu pai, honra a tua mãe, ou seja, valoriza. Tenha uma vida diante dos teus pais e da tua mãe que tenha orgulho de ti como filho, né? E realmente tenha uma vida aqui nessa terra onde possa honrar o teu pai e a tua mãe. O teu pai e a tua mãe onde possa olhar para ti e tenha orgulho de ser teu pai, de ser a tua mãe, por ser um bom filho na tua presença, né? E quando voltamos aqui para esse texto aqui do livro de Provérbios, a gente pode substituir muito bem aqui, até porque o autor, quando começa no capítulo 31, ele fala realmente que é os conselhos de uma mãe para o rei, né? O rei Lemuel recebendo os conselhos da sua mãe. E quando vemos ele descrevendo aqui, ele faz que essa mãe tem um marido, que essa mulher tem um marido, né? Que essa mulher tem filhos. Ele está falando realmente de uma mãe, né? Ele descreve realmente aqui o modelo de uma mãe. A mãe já tem as suas características próprias, naturais, dessa coisa extraordinária desses princípios e valores de uma mãe, né? Já é uma coisa quase que natural da mãe.
e se torna muito mais especial quando vê na própria palavra de Deus e nos ensinos de Deus um modelo, uma direção. Deus descrevendo realmente, olha, mulher, mãe, procura esses princípios, né? Põe esses princípios na tua vida. Ele começa descrevendo aqui, né? O que ele diz aí sobre ele diz uma esposa, e pode substituir a palavra esposa pela mãe. Ele diz uma esposa exemplar, uma mãe exemplar é muito mais valiosa do que os rubis, do que pedras preciosas, né? É muito mais valiosa, então, tem muito mais valor. Então não há pedras preciosas que possa comparar-se a uma mãe. Ele diz, olha, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela lhe faz o bem, nunca faz o mal, todos os dias da sua vida. E no versículo 3 ele vai descrevendo, né, a dedicação dessa mãe com a sua casa, né? Ela trabalha com linho, com prazer trabalha com as mãos, ela traz de longe as suas provisões, e ela diz ali no 15 que é mesmo assim, que antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara a comida para todos da casa, né? Ela prepara a comida, então é alguém que acorda cedo, que não tem preguiça, a dedicação, aquele carinho de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, de trazer, assim deve ser a mãe diante de Deus, né? Com toda essa dedicação com a sua família. Acorda cedo pela manhã, já cuidando da sua casa. No 16, ela compra um campo, ela cuida de uma vinha, ela entrega-se com vontade ao seu trabalho, e os seus braços são fortes e vigorosos, né? Para nós que lembramos das nossas mães, isso diz mesmo isso, é mesmo verdade, né? As nossas mães são fortes, elas são cheias de vigor, né? Diz no 18, que ela administra bem o seu comércio, a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela diz, acolhe, no verso 20, ela diz, olha, a mãe é aquela que acolhe aos necessitados, se preocupa com as outras pessoas, né? E estende as mãos aos pobres. Coisas que aprendemos com a nossa mãe desde pequeno, né? Alguém sempre preocupado com os outros, que acolhe as pessoas que têm necessidade. São valores que elas vão ensinando para nós, né? Durante a nossa criação. E eles olham, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega nela. É uma mulher sem medo, pois todos eles vestem os seus agasalhos. Faz coberta para a sua cama, no verso 22, veste de linho e de púrpura, e no 23 diz que o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra, por causa da dignidade dessa mulher, né? Ela faz vestes de linho e os vende, e fornece cintos. No 25, reveste-se de força e dignidade e sorri do futuro, né? Reveste-se de força e dignidade, no 25, e sorri diante do futuro, ou seja, é alguém que tem sempre a esperança, tem sempre uma palavra positiva, está sempre animando a sua família, é uma pessoa forte, né? Que está sempre dando esperança para o futuro. Ele diz, esse é o papel de uma mãe, né? E diz no 29, muitas mulheres são exemplares, mas tu as supera a todas. No 30 diz, a beleza é enganosa, né? A formosura é passageira. O que ele diz, isso é algo na vida de todos nós. Ele diz, olha, tudo isso é passageiro, né? Não se encante com essas coisas porque passa, é um momento. Às vezes somos jovens, daqui a pouco somos adultos, daqui a pouco envelhecemos. Ele está dizendo, olha, tudo isso é passageiro. Não se encante com essas coisas, né? Que essas coisas passam, tudo isso é passageiro. E daí ele diz ainda no 30, ele diz, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, né? Mas a mulher que teme o Senhor, a mulher que, em algumas versões que diz, a mulher que respeita o Senhor, que teme o Senhor será elogiada. Ou seja, falando justamente a respeito, além das características naturais que a mãe tem, quer dizer, da mulher que tem os princípios de Deus na sua vida, será destacada, né? Por causa da sabedoria que ela recebe de Deus
e passa para os seus filhos, né? Ela será destacada porque ela tem um respeito, ela cria os seus filhos no caminho do Senhor, na sabedoria do Senhor, né? Com os princípios de Deus na sua vida. E daí ele conclui dizendo que ela receba a recompensa merecida, que as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade, né? Que ela seja destacada realmente por causa dessas atitudes que ela tem, né? Então, o papel da mãe merece realmente a nossa homenagem a essa grande mãe, o que somos e é o que vemos. E é interessante quando a gente pensa sobre essa ideia de mãe, isso a gente pode ver de forma muito clara. Quando pensamos sobre a ideia e essas características da mãe, a gente vê o papel da igreja. O papel da igreja, nós como igreja. A igreja é uma grande mãe. O papel da nossa mãe personifica a igreja. A igreja é mesmo assim, né? A igreja é uma grande mãe. A gente vê lá, inclusive, quando a gente vê no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus está ali em oração e quando ele fala a respeito de Jerusalém, onde ele está querendo trazer as coisas de Deus, né? Os ensinamentos de Deus para aquele povo, ele diz, quando ele está orando, ele diz: olha, quantas vezes, ó Jerusalém, eu vos quis ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos, né? É assim que ele diz, a galinha, uma mãe, né? É uma mãe que queira juntar. E diz, quantas vezes eu quis fazer isso? Quis trazer vocês para perto de mim. Estou mostrando realmente o quanto os princípios da igreja, né? E quando a gente vê a ideia de igreja, é justamente tudo. A igreja é um lugar onde acolhe em si a todos. As portas estão sempre abertas para todos. Bem a casa de uma mãe, não é? A mãe tem sempre as portas abertas, as panelas estão sempre prontas para todos. E a gente vê o papel da igreja, quando a igreja funciona, na sua essência também é assim que funciona. Pessoas que andam por aí às vezes são rejeitadas, há pessoas que andam por aí onde ninguém tem paciência para sentar com elas para conversar. Pelo contrário, às vezes até rejeitam, não é? Essas pessoas, afastam-se dessas pessoas e de repente chegam essas pessoas na igreja e tem lá alguém que vai lá recebê-las, vai lá alguém com paciência para ouvir as suas histórias, vai lá alguém para lhe dar um prato de comida. Grande mãe é a igreja, né? Ela acolhe a todos. Às vezes entram pessoas por aquela porta e só da gente se aproximar dessas pessoas já sente assim um cheiro. E a maioria das pessoas só por ali já fogem por causa disso, né? E a gente vê às vezes as pessoas chegam à igreja e alguém que vai lá com toda a atenção, com toda a dedicação, possa ajudar em alguma coisa, precisa de comida, precisa de alimento, precisa de roupas. Grande mãe é a igreja, não? Às vezes as pessoas andam por aí onde não tem ninguém que possa falar, ninguém que possa ouvi-las, e as pessoas às vezes chegam aqui e são ouvidas. Esse é o papel da igreja. Pessoas que têm essa capacidade realmente de acolher essas pessoas, de dar atenção para essas pessoas, né? E ela abraça, e a igreja protege, a igreja conforta as pessoas, não é assim? Chegam os filhos, chega o marido, chega alguém desesperado e a mãe tem sempre ali os braços abertos para confortar aquela pessoa, para dar uma palavra de ânimo, para dar uma palavra positiva, né? Dar uma palavra de incentivo, tolerância. O que mais encontramos hoje? A dificuldade às vezes de ver pessoas que têm a tolerância, né? A intolerância às vezes predomina. A pessoa já não tem tolerância com as pessoas, já não tolera muitas coisas, né? E às vezes na igreja a gente encontra esse princípio de tolerância, né? E a igreja, no papel de mãe, também acredita
acredita sempre nas pessoas. Se a pessoa tem um desejo verdadeiro de que quer mudança, de que quer ajuda, de que quer uma direção, está a igreja presente no papel de mãe, que acredita sempre nas pessoas. Independente de quem ela seja. Acredita sempre. Às vezes somos até enganados, né? Às vezes somos até enganados, porque entram pessoas com má intenções e nós queremos ajudar, às vezes somos até enganados, mas acreditamos nas pessoas. Não desprezamos ninguém. E se ela tem realmente vontade e desejo de mudar, de consertar as coisas, aquela é acolhida. O papel de mãe da igreja. A igreja alimenta. A igreja alimenta. A igreja alimenta. Nesse período mesmo da pandemia, quantas experiências, quantos irmãos aqui da igreja ligando para nós e perguntando: há algum irmão que está no nosso meio que tem necessidade de alimento? Ainda na semana passada, um irmão ligou para nós, terminou: olha, tenho aqui um valor, gostaria de ajudar alguém. Tem alguém na igreja que precisa de ajuda? E terminando o culto, o irmão chamou, foi ali ao Pingo Doce, fez uma compra e disse: olha, eu quero que faça as compras como se fosse fazer as compras se estivesse fazendo para minha casa. Põe tudo, carne, leite, azeite, põe tudo. A igreja alimenta, uma grande mãe. Uma grande mãe. E uma igreja que salva, não é? Uma igreja que salva. Salva, que liberta do pecado. Aqui ensinamos para as pessoas realmente para nos afastarmos do pecado. Aqui mostramos realmente para as pessoas que há uma esperança, que existe uma outra vida, né? Não acaba tudo aqui. Um belo dia vai chegar ao fim, não é? Mas e daí? Acabou? Não, não é isso que nós aprendemos, né? Quando falamos da igreja, e da igreja como sendo uma grande mãe, pensamos no próprio Jesus, né? A igreja existe por causa de Jesus. O que Jesus fez pela igreja? Morreu pela igreja. Mas ficou morto? Não, ressuscitou. Ele ressuscitou. E o que vai acontecer com a igreja? A mesma coisa também será ressuscitada. E o que ensinamos às pessoas? A salvação da igreja. Tem jeito para a igreja, tem jeito para todas as pessoas. Podemos acreditar em todas as pessoas. E quando falamos em acolher, quando falamos em abraçar, em tolerância, em acreditar, em alimentar e salvar, falamos de a igreja ama as pessoas. Existe amor aqui dentro. Cuidamos uns dos outros. Nos importamos uns com os outros. E quando a gente pensa sobre esse papel da igreja, é realmente que a igreja é uma grande mãe, né? A igreja é uma grande mãe. Temos o Pai, que é Deus, temos o Filho, que é Jesus, e temos a igreja na terra como uma grande mãe, com as suas portas da sua casa sempre abertas, onde podemos acolher a todos e dar esperança para todos e dar futuro para todos, né? Essa grande ideia aqui da igreja sendo essa mãe. Então, que a gente possa nesse dia, né, quando refletimos e pensamos sobre essa homenagem para as nossas mães, essa pessoa forte, né, especial nas nossas vidas, e que podemos fazer uma ligação direta com a igreja que temos presente na nossa vida, né? E é até interessante pensar mesmo sobre a igreja, porque é algo que não pode faltar. Houve aí durante até o período da pandemia, e vendo quando o próprio governo podia ver até da parte do próprio governo a importância a se importar com a presença da igreja na vida das pessoas. Quando pensavam sobre a ideia de pôr as coisas de extrema necessidade e lembrar, olha, a igreja precisa também estar presente, precisa estar aberta.
é importante que a igreja também esteja aberta recebendo as pessoas, né? Porque realmente o papel importante da igreja na vida das pessoas, esse papel de acolher, né? De acolher as pessoas. E a gente fica realmente pensando sobre a importância que a igreja tem, o que seria do mundo sem a presença da igreja. O que aconteceria se a igreja fosse tirada do mundo? Onde fica a esperança, né? Para onde vai a ideia da cruz, a ideia de Cristo, sem a presença da igreja? E depois o papel social que ela tem, né? Essa coisa de estar sempre com as portas abertas para receber a todos e dar essa assistência a todos como o papel da igreja, né? Então que nesse dia a gente possa homenagear as nossas mães, as mães presentes aqui da igreja, né? Eu gostaria até se você é mãe, pode ficar de pé aí, faz favor. Se é mãe aqui pode ficar um bocadinho de pé. Se você é mãe, tem seus filhos, aí as mães. E cada mãe dessa aqui hoje presente representa as mães de todos nós, não é? Alguns não têm mãe aqui em Portugal, está fora. Outros já não têm, a mãe já partiu, como a minha, por exemplo. Mas parabéns, mamães. Parabéns para vocês. E somos realmente tão contentes de ter vocês aqui no nosso meio e saber o quanto vocês são especiais. E principalmente, né? Não só pelo papel natural de serem mães, mas por saber que são mães que dedicam as vossas vidas para servirem ao Senhor e conduzirem a vossa casa nos caminhos do Senhor e criarem os vossos filhos nos preceitos do Senhor. Então, sejam homenageadas nesse dia, né? E nesse momento vamos fazer uma oração então e apresentar essa homenagem a cada um de vocês, representando todas as nossas mães. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te damos graças, ó Deus, pela Tua Palavra. Nós te damos graças, ó Deus, por esse dia onde podemos fazer uma pausa e homenagear, ó Deus, essas mulheres fortes, essas mulheres guerreiras, Deus, essas mulheres exemplares. Cada um de nós temos experiências, histórias incríveis para contar e para partilhar sobre as nossas mães. E quando o Senhor, ó Deus, pensou em um dia formar uma família, lá estava ela presente. Foi o Senhor quem as criou, foi o Senhor, ó Deus, quem deu o seu papel, a sua função aqui na terra, um papel, uma função especial, ó Deus. Somos tão agradecidos ao Senhor. Eu particularmente te agradeço tanto pelas mães que passaram pela minha vida, como dizia mesmo, ó Deus, o irmão Ricardo agora um bocado, que na igreja mesmo assim somos todos pais, filhos, primos, avós, mães. Isso é formado na tua família, ó Deus, na tua igreja. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, com o teu poder, que, ó Deus, abençoa as nossas mães aqui da nossa comunidade. O Senhor dê bastante sabedoria, ó Deus, dê bastante força para que elas possam criar bem os nossos filhos. Que elas possam, ó Deus, realmente ter como modelo esse capítulo 31 aqui do livro de Provérbios, onde descreve tão bem o papel de cada mãe, de cada mulher, ó Deus. Nós te agradecemos imenso, ó Deus, pela igreja presente no nosso meio. Deus, é através da igreja que aprendemos todos estes princípios de acolhimento, de tolerância,
ó Deus, e de abraçar as pessoas quando não têm para onde ir. Ó Deus, é aqui que muitas das vezes somos alimentados, seja um alimento físico, um alimento emocional, um alimento espiritual. É aqui que encontramos, ó Deus, encontramos pessoas que se importam com outras pessoas. E somos tão agradecidos ao Senhor por causa disso. Deus, então que nesse dia nos ajude a valorizar cada vez mais realmente, Deus, que os jovens, que as crianças dessa comunidade possam cada vez mais valorizar a sua mãe nos seus lares e que tenham, Deus, um coração obediente diante dos seus pais. Então queremos te pedir, ó Deus, por esse país também. Nós sabemos os desafios que tem, ó Deus, as suas mães nas suas casas, de uma forma geral. E pedimos a Ti, com o Teu poder, que possa abençoar esse país, ó Deus. E que possa fazer dele realmente um país onde tenha mulheres fortes, mulheres direcionadas pelo Senhor. E como diz aqui, ó Deus, aqui nesse capítulo de Provérbios, mulheres que honrem o Senhor, mulheres que façam de Ti, ó Deus, o princípio das suas decisões, das suas escolhas, e que recebam a Tua sabedoria, meu Pai. Que o Senhor abençoe e continue abençoando a Tua igreja, que ela possa crescer, ó Deus, que ela possa continuar sendo sábia, que ela possa continuar, ó Deus, seguindo os Teus caminhos, os Teus conselhos. Muito obrigado, Deus, porque através da igreja nós crescemos, através da igreja nós nos aproximamos do Senhor e através da igreja, meu Pai, nós aprendemos cada vez mais a Te dar graça, a Te dar glória, a glorificar o Teu nome por todas as coisas boas que o Senhor faz, ó Deus, através dessa grande mãe que temos, que é a Igreja de Jesus presente aqui na terra. É o que nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Obrigado, mães, podem sentar. Também nesse momento já nos preparamos para ceiar juntos, né? Se não tem o seu alimento, pode levantar a mão, que alguém já pode alcançar. Podemos participar da ceia do Senhor. Apresentamos a Ti, ó Deus, desse pão, apresentamos ao Senhor o cálice. Abençoa a nossa vida, Deus, para que possamos sempre voltar aqui em família, juntos, participarmos dessa ceia especial da Tua presença, que mostra, Deus, o Teu amor através de Jesus nas nossas vidas. Continua conosco e nos abençoe, para que possamos estar sempre aqui ao luz da Tua presença, como filhos. Em nome de Jesus. Amém.